54. Nós estamos no ponto de missões, e Deus tem falado em missões, o Espírito de Deus quer mover o nosso coração, para que nós venhamos resgatar almas, assim como eu e você fomos resgatados do mundo do pecado. A palavra diz assim: a morte de Estevão. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui no culto de missões. E como assim eu escutei a nossa jovem irmã falando que alguma pessoa levou a palavra para ela, e assim ela se livrou da morte. Porque para nós livrar o povo que está fora da morte, nós temos que levar a palavra. Mas para nós levar a palavra, nós temos que estar preparados, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o crente vazio, ele não tem poder e autoridade de pregar e de levar a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos. E a palavra de Deus nos mostra aqui que este jovem, chamado Estevão, escolhido para ser um diácono porque era cheio do Espírito de Deus, um homem escolhido para estar na casa do Senhor, para servir a casa, servir a viúva, para servir a casa, para limpar as portas. Mas esse homem jovem, Estevão, não se contentava só de estar dentro da igreja, dentro, aleluia, do ambiente onde ele se encontrava com os irmãos, porque ele sabia, aleluia, que lá fora tinha pessoas que precisavam da palavra de Deus, que precisavam da verdade, que precisavam de ser liberto, que precisavam de uma cura da libertação, e que precisavam que Jesus Cristo viesse falar no seu coração, aleluia, que Jesus Cristo era o Salvador. E a palavra de Deus diz, para não prolongar, que este homem chamado Estevão, colocando no seu coração o desejo de servir ao Senhor, mas não só dentro da igreja, ele se colocou de frente agora do sumo sacerdote, dos escribas, do fariseu, e começou a pregar a palavra de Deus, movido pelo Espírito de Deus, e começou a pregar na sinagoga. E aqueles homens, vendo a sabedoria que vinha do alto do Espírito de Deus, que tinha preparado aquele jovem, assim como ele quer preparar vocês, jovens, senhoras e senhores, para pregar a palavra de Deus e colocar a mão nos enfermos e segurados e falar que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo tem o poder para resgatar aquela vida que está fora. A palavra de Deus nos mostra que este homem chamado Estevão agora se encontrava cheio do Espírito Santo de Deus, porque o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, quando ele é cheio do Espírito de Deus, ele não tem, aleluia, prazer de ficar só dentro da igreja, mas ele tem o prazer de pregar a palavra, de falar de Jesus, de andar na rua, profetando, de andar na rua na cara do seu vizinho, dizendo que Jesus Cristo é o Salvador. E a palavra de Deus diz, para nós terminar, que este homem jovem, Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, começou a pregar para os sumos sacerdotes, os escribas, e aqueles homens agora começaram a ranger os dentes, porque não aguentava a glória de Deus, o Espírito de Deus que estava sobre Estevão, e eles ficaram perturbados, aleluia, perturbados, e mandaram aquele grupo de homens agora lançar aquele homem para fora e levaram ele agora até a morte. Mas a palavra de Deus diz que o homem, quando é cheio do Espírito de Deus, até na morte ele converte o filho. Aleluia! Porque ali estava Saulo de Tarso, observando a glória de Deus na vida de Estevão e dizendo: perdoa, porque tu sabe o que faz. E aquele homem chamado Saulo começou a ser convocado pelos aguilhões. No momento que ele viu aquele homem Estevão, cheio da glória de Deus, pregando a verdade e a mostrando que Jesus Cristo é o Salvador. Obrigado. E eu e você venha pregar a palavra de Deus, mas cheio do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Aleluia. Para que as almas recebam não a palavra morta, mas uma palavra
palavra inspirada pelo Espírito de Deus, para que ela vá em direção no coração desse homem e dessa mulher, com a espada de dois gumes que entre no seu coração e ele diga: não vou me matar, mas eu vou viver, porque